O que é o arrebatamento da igreja? E como se dará? O que a Bíblia fala acerca do arrebatamento? O arrebatamento da igreja, sem dúvida, é um dos grandes eventos descrito na escatologia. Desejo saudar-lhes com a paz do Senhor Jesus. Trago aqui mais um assunto acerca da escatologia. Desta feita, irei abordar sobre o arrebatamento da igreja. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Fazendo isso, você estará contribuindo com a divulgação da palavra de Deus. A plataforma do YouTube irá divulgar para mais pessoas. Quando a pessoa se inscreve no canal, deixa o seu like. Assistindo todo o vídeo, também é importante que você assista todo o conteúdo do começo ao fim para entender. Vamos ao vídeo. A palavra arrebatamento vem do grego harpazo, que significa tomar à força, como um rapto, algo inesperadamente. Então, essa palavra harpazo significa tomar à força como se fosse um rapto. Aparece lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17. O arrebatamento será um fenômeno jamais visto pela humanidade. Vemos essa descrição em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 52 e 53, bem como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 16 e 17, que fala por menor. O apóstolo Paulo, ele sistematizou o Senhor Jesus nos 4 evangelhos. Ele falou acerca dos eventos dos últimos dias, dos últimos tempos, de uma forma geral. Ele aborda a segunda vinda, aborda os acontecimentos, aborda de uma forma um apanhado geral. Já o apóstolo Paulo, ele sistematiza a doutrina das últimas coisas. Ele trata acerca do arrebatamento, ele trata acerca da segunda vinda, ele trata acerca do aparecimento do anticristo. Enfim, o apóstolo Paulo, ele sistematizou essa doutrina para uma melhor compreensão. O arrebatamento foi uma promessa feita por Jesus. Jesus, ele prometeu lá em João, capítulo 14, versículo 13, ele diz: "E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." João 14, 3. Então Jesus, ele fez essa promessa. Inclusive Jesus, como eu falei no início, ele abordou essa doutrina de uma forma espetacular em Mateus, em Marcos, em Lucas e até mesmo em João, que não é um evangelho sinótico. Os 3 evangelhos sinóticos e a João. Até João, que não aborda com a mesma narrativa dos demais evangelhos, Jesus, ele aborda acerca desse assunto. Então, a escatologia, ela deve estar presente hoje nos púlpitos das igrejas. Os teólogos devem abordar com mais veemência, com mais ênfase, acerca da escatologia. Seja você pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, a despeito de eu ser pré-tribulacionista, o que eu tento incentivar é que todos, independentemente da sua posição, abordem esse assunto. Esse assunto precisa ser abordado. Foi um dos assuntos que mais Jesus ensinou. O apóstolo Paulo aborda em suas cartas paulinas. Para se ter uma ideia, a escatologia está presente em todo o Novo Testamento, com exceção de 2º e 3º João e Filemão. Então, se é um assunto de tão grande importância, por que a igreja não aborda? Então, o arrebatamento da igreja, como se dará esse fenômeno? A própria Bíblia responde. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele fala com riquezas de detalhes como se dará esse evento. Será algo sobrenatural, algo que foge da compreensão da ciência. A ciência foge aos olhos da ciência, não tem como explicar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz:
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Já em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 52 e 53, diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. Então, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo ele narra como se dará o arrebatamento. Os mortos ressuscitam primeiro, os vivos serão transformados para ser arrebatados, os mortos ressuscitam em corpos incorruptíveis, os vivos terão seus corpos transformados, terão seus corpos modificados para ascender aos céus. Então, a Bíblia explica, as pessoas perguntam como se dará o arrebatamento. A própria Bíblia explica. Os vivos, nós que estivermos vivos no momento do arrebatamento da igreja, teremos nossos corpos, que são corpos corruptíveis, limitados, frágeis, transformados, revestidos através de uma imortalidade, ou seja, será uma transformação jamais vista, será algo inédito para que a igreja, para que esses cristãos possam ascender aos céus. Isso a ciência não consegue explicar. O nosso corpo físico limitado será transformado no momento do arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo serão ressuscitados e aí acontece o arrebatamento. E o apóstolo Paulo ele fala num abrir e fechar de olhos. Ou seja, você abre, pisca o olho, aconteceu. O arrebatamento já aconteceu. Como bem disse o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o que é que o apóstolo está dizendo? Primeiro, ele diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser um corpo conforme o seu. Então, vemos primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 16 e 17, primeiro aos Coríntios 15, 52 ao 53, e aqui também Filipenses, capítulo 3, e versículo 20 e 21, fala dessa transformação. Será algo espetacular, algo extraordinário, que foge à compreensão humana. Essa foi uma promessa feita pelo próprio Jesus Cristo, está descrito na palavra de Deus. E observe 1 Tessalonicenses, a parte B, última frase diz assim: assim estaremos sempre com o Senhor. João 14, 3, parte B, para que onde eu estiver, Jesus falando, estejais vós também. Observe, a partir do arrebatamento da igreja, a igreja estará sempre com o Senhor. Eu respeito as demais posições dos pós-tribulacionistas, não há como colocar um ponto final na escatologia, tem que haver esse respeito. Mas eu me identifico como pré-tribulacionista por conta disso, porque na posição pré-tribulacionista, Jesus vem buscar a igreja, ele não desce à terra propriamente dita, ele não pisa sobre o Monte das Oliveiras, que está lá em Zacarias capítulo 14, mas vem sobre as nuvens. E a igreja encontra-se com ele. E a igreja, junto com os mortos em Cristo, sobe aos céus, e lá, segundo essa posição pré-tribulacionista, acontece as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo para distribuição de galardões, e após os 7 anos de tribulação, Jesus volta à terra propriamente dito e pisa sobre o Monte das Oliveiras. Então esse é o nosso entendimento. E para concluir
O apóstolo Paulo, ele fala algo interessante quando ele começa a abordar dentro do contexto imediato anterior, ele fala o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13, dentro do contexto geral do arrebatamento. Paulo está dizendo: não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, e ele fala, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, qual é a esperança da igreja? O arrebatamento. Essa é a esperança que a igreja está abraçada, que a igreja está esperando. Ele diz, para que não sejais como os demais que não têm esperança. As outras pessoas não têm essa esperança. As pessoas no mundo não têm essa esperança. E aí, você que ainda não é cristão, você pode abraçar também essa fé e ter essa esperança, a esperança do arrebatamento da igreja. E aí eu aproveito e peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. E você que ainda não é cristão, abraça essa fé, aceite Jesus e creia no arrebatamento da igreja. Você estará também se preparando, estará apta para esse grande e glorioso dia que a igreja tanto almeja, como bem diz lá no final de Apocalipse, a igreja, e o Espírito diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então que Deus em Cristo vos abençoe.